E vamos mudar um pouquinho de assunto, porque precisamos abrir espaço para uma entrevista importante. A partir do dia 1º de agosto, os brasileiros que quiserem entrar na Guiana Francesa, território francês que faz fronteira com o Brasil, por meio do estado do Amapá, não vão precisar mais de visto. Essa decisão já havia sido tomada pelo presidente francês Emmanuel Macron no ano passado, depois de uma articulação do governo federal e do Amapá. E hoje acontece um evento para oficializar a medida no Palácio do Itamaraty. Danilo Moliterno está ao vivo com a gente, acompanha de perto os desdobramentos dessa história. Contigo, Danilo. Boa tarde, Tainá, Uribe e a todos que acompanham o Bastidores. Decisão, portanto, tomada em 2025, mas que ganha cores hoje com essa oficialização e, é claro, ainda mais à frente, em 1º de agosto, quando a gente ter essa medida começando a vigorar. Um acordo, portanto, que incentiva turismo, desenvolvimento econômico fronteiriço, integração de pessoas entre o Brasil e esse território que pertence à França. Portanto, o evento começa daqui a pouquinho no Palácio do Itamaraty. A gente tem, por exemplo, a presença do ministro francês para a Europa e Negócios, vai estar aqui presente Jean-Noël Barrot, e também de um dos principais articuladores deste acordo junto à França, que é o governador do Amapá, Clécio Luiz, que está aqui com a gente. Muito obrigado pela entrevista. Governador, parabéns pelo acordo. Obrigado. E já engreno na primeira pergunta. A gente tem mais integração entre Brasil e França, entre Brasil e Europa. Temos a presença do ministro francês. A gente sabe a França é o principal investidor europeu aqui no Brasil. Queria saber, primeiro, do ponto de vista simbólico, qual que é o aceno, qual que é o sinal que Brasil e França, Amapá e Guiana Francesa dão para um mundo que a gente sabe está cada vez mais dividido entre defensores de mais protecionismo e defensores de mais parcerias internacionais. Isso. Bom, Danilo, Uribe, Tainá, que estão aí, do ponto de vista simbólico, isso equivale a um novo Tratado de Utrecht que definiu o território brasileiro, definiu a fronteira. Agora, essa fronteira, além de definida, ela é aberta do ponto de vista institucional, porque ela já existe, a relação entre as pessoas já existe, ela é muito forte, existe uma realidade social que há 30 anos se fortalece muito, mas uma realidade institucional, diplomática, que ignorava essa relação social. 30% da população da Guiana Francesa é composta por brasileiros, a maior parte é amapaense, inclusive, que estão em todos os setores lá. E agora, com essa vitória da diplomacia, nós vamos conseguir abrir definitivamente uma ponte que foi construída pelo governo francês e pelo governo brasileiro, mas que na prática era muito seletiva. Isso era muito ruim. Havia uma assimetria diplomática, e eu estou usando um eufemismo, porque na prática isso significava uma agressão diplomática. Um país exigir de um outro aquilo que ele não faz. Hoje a gente sana isso, são os detalhes finais para, a partir de agosto, abolir a exigência do visto para entrar na Guiana Francesa. Porque, olha só, Danilo, para eu ir para Paris, para a França, para qualquer lugar da Europa, eu não preciso de visto. Mas para atravessar a minha fronteira, no meu quintal, no Amapá, eu precisava de visto até agora. Então, em agosto a gente faz a abolição disso, e isso vai trazer muito benefício social para as mães de brasileiros que moram na Guiana, para as famílias, para as relações sociais, culturais, esportivas, mas principalmente é um ganho para o Amapá, porque o Amapá passa a ser o Estado brasileiro que tem uma fronteira direta com a França, com a Europa e com o Caribe, porque esse impedimento também nos impedia de acessar a estrada da região das Guianas, com Suriname, Guiana, Venezuela e com o Caribe. Então, é um ganho gigantesco para o Brasil, para a diplomacia, mas principalmente para o povo do Amapá. Governador, o aspecto simbólico é muito importante e a gente tem integração em uma série de frentes, como já mencionamos. O senhor mencionou um dado muito interessante, que é de que cerca de 1/3 da população que está na Guiana Francesa é população brasileira. Então a gente já tem uma integração cultural muito forte. Isso. Mas queria saber se consegue mensurar para a gente qual deve ser o tamanho desse ganho que a gente vai ter com a integração, especialmente no que diz respeito aos componentes econômicos. Turismo, desenvolvimento na fronteira. O que a gente pode pensar com relação a isso? Pensando na região, a gente tem ali um mercado consumidor de 350 mil pessoas na Guiana Francesa, mais 1 milhão no Suriname, mais um outro tanto na Guiana, que estão conectados com estradas e que nós não acessávamos antes. E, especialmente na Guiana Francesa, o ticket médio, a renda média é muito alta. Então a gente ganha nessa cooperação
podemos ter muito mais produtos sendo vendidos na Guiana Francesa. Mas esse não é o grande mercado, esse é o mercado imediato. Tem um mercado da União Europeia. Estamos falando aí de possivelmente 700 milhões de consumidores. E como há em curso uma tratativa bem avançada da relação comercial da União Europeia com o Mercosul, o Amapá passa a figurar como o centro fronteiriço dessa relação, porque a gente enxerga essa travessia, a fronteira, a Guiana Francesa, como uma porta de entrada para a Europa. E os franceses e os europeus também nos veem assim, uma porta de entrada direta, com fronteira física, para um mercado continental, que é o mercado brasileiro inicialmente, e, em última análise, o mercado do mercado comum do Mercosul. Governador, o que o senhor está dizendo aqui para a gente é que, para além de uma porta para a Guiana Francesa, é uma porta para a Europa e o que a gente ouvia também, uma porta para o Caribe, essa Exatamente. Integração com a Guiana Francesa. E aí, já introduzindo, para finalizar, um último tópico que é interessante, e o senhor já trouxe, como que se relaciona esse avanço no que diz respeito a fluxo de pessoas, que a gente tem com esse acordo relacionado ao visto, com um avanço anterior relacionado ao fluxo de mercadorias, que é o Mercosul-União Europeia. Como que esses dois avanços se relacionam? Bom, a abolição do visto, a isenção do visto, permite com que empreendedores amapaenses e guianenses possam ter uma relação mais contínua, mais próxima. E, na ponte, está sendo construída uma estrutura aduaneira do lado francês e do lado brasileiro para permitir a troca de mercadorias. Eles têm muito interesse, os guianenses franceses têm muito interesse em comprar produtos do Amapá, uma vez que todos os produtos que eles consomem vêm da Europa ou da França. Há um custo muito alto, porque boa parte do que é consumo imediato vem por avião, imagina o custo desse frete. E outra parte vem por navios menores, porque eles têm um porto muito pequeno, um porto de calado muito pequeno. Então, eles têm uma pauta lá de consumo dos nossos produtos, por isso que isso é muito importante para o amapaense, é importante para o Brasil, mas, sobretudo, para o amapaense, para o empresariado amapaense, que vai poder fornecer produtos os mais variados, desde alimentos até a construção civil, para esse mercado local. Mas também abre uma fronteira para a exportação direta para a Europa, uma vez que esse produto, estando na Guiana Francesa, ele está em território da União Europeia. Isso é um ganho gigantesco, abre um mercado gigantesco e eu imagino que os europeus, que os franceses estão vendo isso também, ou seja, estão vendo essa porta de entrada para o Mercosul através dessa fronteira física. Isso não é só o visto, mas o visto proporciona uma aceleração, uma dinâmica maior nas relações. E são essas relações que vão provocar esse comércio novo. Perfeito, governador, eu queria te agradecer pela entrevista e pela oportunidade, parabenizar pelo acordo. Devolvo para vocês aí do estúdio. Obrigado pelas informações, Danilo Moliterno. Obrigado, governador, novamente, por abrir espaço na agenda do senhor para conversar ao vivo aqui com o Bastidores CNN. Espaço sempre aberto.